Trabalho na área de TI há 3 décadas. Trabalho com testes há quase 2. E essa palestra tem a ver com algumas reflexões que eu fiz a respeito de qualidade dentro do contexto da agilidade. Comecei a me interessar por agilidade praticamente quando começou. E é isso. Bom, o que é qualidade? Alguém tem uma ideia? Esses caras aí têm uma ideia? Não, cada um tem a sua própria ideia. Tá? Imagine que cada um desses caras é uma parte interessada no software, no negócio, no desempenho da empresa fornecedora, na questão legal, na questão comercial, etc. Então, cada um vai enxergar a qualidade do seu lado. Aquele código que você acha que tem qualidade horrível, de repente está ajudando a suportar um negócio lucrativo. Aquele software que está funcionando e o cara acha que está funcionando muito bem, você sabe o que tem lá dentro e sabe que alguma hora vai parar de funcionar e vai dar muita dor de cabeça. Ou você sabe que daqui a pouco você vai precisar fazer alguma alteração na funcionalidade, vai ter alguma alteração de negócio, vai ter alguma alteração de impostos e você não vai poder responder aquilo. Tudo isso é qualidade. Tá? Não é apenas aquele bug do dia do F-Testes que o pessoal fala, estou vendendo uma Ferrari por R$1,99. Tá? Então, cada um enxerga a qualidade dependendo de qual é a parte interessada. Vocês conhecem esse cara? Ele é um tal de Melvin Conway. Ele é conhecido mais por causa dessa lei de Conway, que resumidamente fala isso aqui. A arquitetura de um sistema espelha a estrutura de comunicação da organização para a qual esse sistema está sendo desenvolvido. O que significa isso? Significa que os sistemas vão ter a cara da forma em que aquele sistema foi concebido. Então, se você tem uma empresa departamentalizada, provavelmente você vai ter o software dividido em pedaços que se parecem com aqueles departamentos. Se você tem dificuldades de comunicação, se você tem falta de diálogo, essa falta de diálogo vai se refletir na estrutura do sistema. O que isso tem a ver com qualidade? Se você tem uma estrutura de comunicação complicada, em que cada um fala a sua própria língua e as pessoas não se entendem, provavelmente cada um vai fazer mais ou menos o que quer e você vai ter um resultado desse tipo. Tá? Isso aqui é algum escovador de bits que achou legal usar todas essas tecnologias da moda para colocar pasta de dente na escola. Provavelmente não é a melhor solução, provavelmente não é a solução que vai dar um retorno melhor de negócio e tem um monte de pontos de falha fora a exposição jurídica diante da Sociedade Produtora dos Animais. O corolário dessa lei de Conway, isso aqui é meu, tá? Então pode chamar corolário de Diz, que a qualidade dos sistemas espelha a estrutura de poder dentro da empresa. Por que isso é importante? Porque se eu não consigo ter a funcionalidade de crítica
a como as coisas estão funcionando, a como o sistema está sendo desenvolvido, a como devo avaliar os resultados, eu não vou ter uma boa qualidade do sistema. Ao contrário, se eu tiver diálogo, se eu tiver uma dinâmica saudável entre as partes interessadas, provavelmente a qualidade do meu sistema como um todo e a qualidade percebida por cada uma das partes vai ser melhor. Vocês já passaram por essa situação? Tipo, tem um sistema, né? Chegou o dia da review, né? Todo mundo quer mostrar para o cliente que as coisas estão maravilhosas, o cliente se convence, se tem um comercial bom que consegue convencer o cliente, os desenvolvedores marcham em ordem, os usuários ficam para trás, o gerente do projeto está preenchendo o status report para entregar para o PMO, lá na torre, né? E o QA fala, mas o sistema não funciona. O sistema não está funcionando, o sistema está com problema. Tem alguma coisa que está errada. Como é que a organização reage diante disso? Isso tem a ver com a estrutura de poder, isso tem a ver com diálogo, tem a ver com gestão de expectativas, tem a ver com como você faz a administração da qualidade do sistema. E o principal recado para essa dinâmica é que você tem que olhar dentro da agilidade para times. Então, isso aqui são as 5 funções em times do Patrick Lencioni, que falam quais são as coisas que fazem com que um time não consiga ter uma dinâmica saudável. Desconfiança entre os membros, fugir do conflito, ou seja, evitar o conflito de qualquer maneira, não deixar que o conflito apareça, você não ter debate e, portanto, não ter comprometimento, cada um está olhando o pedacinho que ele está fazendo, cada um está no seu computador, não sei se escrevendo código, jogando milboards, não sei. Aquela questão de accountability, né, que eu traduzi como falta de accountability, falta de responsabilidade, falta de assumir a responsabilidade. E o conjunto, ou seja, o grupo de pessoas que formam o time não está, no fundo, nem aí para o resultado. Porque as pessoas, cada um quer tirar o seu da reta. O que mais afeta a qualidade nisso aí? Vocês imaginam que numa situação dessas, onde alguém responsável por QA, alguém responsável por qualidade, faz parte do time, ele vai conseguir desenvolver bem o seu papel? Ele vai conseguir contribuir para o time em relação à qualidade? Provavelmente não. O principal recado é: não chute o mensageiro. Se você está trabalhando para a empresa Sparta, não tem nenhuma empresa, ninguém de uma empresa com nome parecido, né? Tá bom. O principal é que a pessoa de QA, ou que as pessoas que procuram fazer o trabalho de garantir a qualidade, se bem que eu não gosto da palavra garantir, de promover a qualidade, tenham espaço para isso. E aí vamos para o manifesto ágil. Eu não vou ler todo o manifesto ágil porque provavelmente alguém já leu hoje durante o dia, né? Mas os pontos que eu quero colocar são esses aqui. Estamos descobrindo maneiras melhores de desenvolver software, melhoria contínua. E
valoramos mais interações entre pessoas do que processos e ferramentas, blá blá blá. Vocês já viram esse ciclo PDCA, né? Vocês sabem qual é a origem desse ciclo PDCA? Alguém conhece lá nos década de 40? Bom, enfim. É um ciclo utilizado em qualidade na indústria e originalmente não era PDCA. O PDCA dá a ideia de que você tem uma checagem, tipo, picar alguma coisa. No momento em que você está fazendo a avaliação. O ciclo original, chamado ciclo de Sheward, era PDCA. Ou seja, você tinha um cérebro aqui. Você não tinha simplesmente alguém que ticasse. Você não tinha alguém que deve ser assim. Você tem um caso de teste aqui. É assim. Bate, bateu. Tá? É um trabalho de análise. Isso aí tem a ver com melhoria contínua. Tem a ver com você planejar um conjunto de mudanças, fazer o que você planejou, ver o resultado e tomar ações em cima desse resultado. E aí planejar de novo a próxima iteração, melhoria contínua. Já que estamos falando em ciclos, vamos falar de um outro ciclo. Bom, aqui, isso aí foi culpa do Macintosh, tá? Então, eu sei que o Steve Jobs não pode mais se defender, mas enfim. Isso aqui é o seguinte. Como que funciona o desenvolvimento de software? O que os desenvolvedores geram? Desenvolvedores, analistas, todos aqueles que geram algum tipo de artefato. Eles geram coisas úteis, geram artefatos úteis e geram bugs. Certo? E no momento que isso é gerado, a gente não sabe se é um bug ou se é alguma coisa útil. Certo? É que nem pintinho. Tá? Vocês sabem como funciona a criação de aves? Criação de aves é assim. Eles vivem poucos dias, poucas semanas. E é extremamente importante que você saiba o sexo da ave no momento que você inicia a criação. Tá? Você não consegue determinar antes o sexo da ave. Ela tem que nascer e você tem que ir lá e ver se é menino ou menina. Tá? Alguém aqui já tentou pegar um pintinho de um dia e ver se era franguinho ou franguinha? Não? Bom, tem gente que sabe fazer isso. É uma técnica que é passada de pai para filho e tal. E eles têm uma profissão regulamentada no Ministério do Trabalho e tal, que é sexador de pinto de um dia. Então, uma parte do trabalho que é feito pela equipe de desenvolvimento vai ser coisa útil e outra parte vai ser bug. Né? Quem coloca os bugs é esse sujeitinho aqui. Tá? A gente não é culpado de colocar bugs. Tá? Eu digo a gente porque eu sou desenvolvedor também. As coisas aparecem, assim, vem uma entidade sobrenatural e coloca os bugs lá. Para seguir a terminologia da literatura, de testes e tal, tem os nomes aqui que não estão aparecendo, mas o vacilo, ou seja, o momento em que eu coloco o problema, o ato de eu colocar um problema, eu erro. Esse erro vai parar em algum artefato que faz parte do conjunto de artefatos do meu projeto. Tá?
aí passa a se chamar defeito. Esses defeitos podem estar latentes, podem ficar sem aparecer durante muito tempo e em determinado momento se manifestar. A manifestação do problema é uma falha. Certo? Então, uma falha é um defeito que apareceu. Se apareceu porque a gente testou e viu que apareceu uma falha, ou se apareceu em produção no pior momento possível, é uma falha. Essa falha, eu preciso diagnosticar, preciso saber de que se trata, se é alguma coisa importante ou não é. E depois que eu diagnostiquei, talvez eu venha a corrigir. Correção. Depois que eu corrigi, pode acontecer duas coisas. Uma, o diabinho entrou de novo, gerou um outro bug, ou realmente corrigiu o problema e a gente está no paraíso olhando para a cara desse anjinho. Isso em quanto tempo corre. O que eu faço com isso aqui? Eu tenho diferentes disciplinas que eu utilizo para tentar acelerar esse processo. Ou seja, falhas são muito boas quando acontecem em um ambiente controlado. Tá? Eu quero que aconteçam falhas. Se eu estou testando, é para que essas falhas apareçam num momento que não seja tão ruim para mim e eu tenho a oportunidade de corrigir. Tá? Então, essas disciplinas aqui são para fazer com que essa dinâmica aqui seja saudável. Tá? Então, o que eu faço no momento em que é inserido um erro, eu cometo um vacilo? Tem alguma prevenção para evitar que aquilo vá parar em algum artefato comitado no meu controle de versão. Tá? O que eu tenho ali? Bom, compilador. Dependendo da linguagem, eu vou ter tipagem forte. Eu posso ter análise de código. Posso ter várias ferramentas que impedem que esse erro se transforme em um defeito que vai parar dentro da minha base de código. Uma vez que está lá, a maneira em que eu vou fazer uma falha aparecer é através de teste. Ou seja, dentro desse ciclo, percebam que teste é apenas um pedacinho. Todo o restante tem a ver com qualidade. Nós estamos falando apenas de bugs. Uma vez que você identificou uma falha, você vai usar algum sistema de gestão de ocorrência. Vai usar um Bugzilla, por exemplo. Tá? Para quê? Para registrar essa ocorrência e poder passar para a próxima fase. Você sempre precisa fazer isso? Bom, quem trabalha com agilidade sabe que não. Ou seja, se eu ficar registrando todo e qualquer problema que acontece, eu não consigo ter velocidade. Isso é desperdício. Eu só vou registrar aquilo que vale a pena registrar e que vai ter que ficar por um tempo maior. Se a pessoa que testa está do lado do desenvolvedor e percebe o problema, e esse problema pode ser corrigido rapidamente, não faz muito sentido gerar todo aquele desperdício de registrar, evidenciar, controlar, acompanhar, gerenciar, tirar métricas, blá blá blá. Então, quando se fala em gestão de ocorrências,
A gestão pode ser estabelecer os critérios pelos quais eu vou registrar ou não. Tá? Não preciso registrar sempre. A partir do momento que eu fiz o diagnóstico, eu tenho uma gestão de configuração que permite controlar as versões do meu software e me permite ter critérios pelos quais eu vou mudar ou não, eu vou corrigir ou não. Não vale a pena sempre corrigir tudo e as coisas têm prioridade. Quem falar, não, tem que corrigir todo o bug que aparecer. Ou você corrige todo o bug que aparecer ou você faz coisa nova. E aí, a gente tem, depois que fez a correção, supondo que tenha feito a correção, tem os testes de regressão. Tá? Ou seja, aí que vale a pena, principalmente o teste automatizado. Nesse momento aqui, esse teste, aquele que revela mais problemas, é basicamente o teste exploratório. Geralmente não entra automação ali. E aí voltamos na questão da função dos testes. Eu não estou entendendo esse timer aqui, não faz apenas 5 minutos que eu estou te falando, né? Não estou entendendo esse... Bom, é que eu perdi o controle do tempo. Está quase aqui. Falta 5. Beleza. Estamos tranquilos. A função dos testes, então, basicamente, fazer aparecer as falhas. É uma luz que eu jogo em cima da minha situação para saber como eu estou, em que ponto eu estou. Falando em qualidade, o cobertor é sempre curto. Lembra aquele negócio de corrigir ou não corrigir? O quanto vou testar, o quanto vou automatizar? Eu nunca vou poder fazer tudo aquilo que eu imagino ou quero. E aí entra esse carinha aqui que é o Pareto, né? Vocês conhecem o Pareto? Economista italiano do século XIX, que basicamente disse que 20% das coisas têm 80% da importância e vice-versa. Esse slide aqui se refere a um estudo do Standish Group, 2002, o quanto as funcionalidades requisitadas no software são normalmente usadas. Sempre, ou frequentemente, 20%. 80% o resto. Notem que quase metade nunca é usada. Isso é desperdício. Como é que a gente vai saber o que usar e o que não usar? Desenvolvimento iterativo, priorização e entender que o usuário não é esse cara aqui. O usuário é um conjunto de personagens, um conjunto de partes interessadas que a gente tem que entender. Hoje tem uma palestra da Simone, acho, sobre personagens, né? Sobre as personas. Teve? Não teve? Bom. Enfim. Bom, quais são os ralos que a gente tem de qualidade? A gente pode falar várias coisas que influenciam negativamente a qualidade. As falhas que demoram para serem percebidas, culpa do Steve Jobs de novo, tá? Ou seja, aquilo que parecia inofensivo inicialmente, eu colocava na ponta do meu dedo, né? Foi crescendo e pode virar um monstro. Quanto mais tempo passa naquele ciclo, quanto mais demorado é aquele ciclo, mais pavorosas ficam as questões, os problemas que acontecem. Artefatos difíceis de entender, né? Código não expressivo, jargão de desenvolvedor, jargão de analista, jargão de, enfim, jargões que para parecer importante, mais ou menos como os juízes do mensalão. Burocracia,
né? Quanto mais burocracia, mais demorados são aqueles ciclos e maiores ficam os monstros. Automação inconsequente, ou seja, automatizar por automatizar, automatizar porque achamos lindo sem pensar nas consequências. Né? Isso aí, para quem não conhece, é uma máquina que simula o sistema digestivo humano, ou seja, uma máquina de fazer nada. Medo na equipe, né? Aquele negócio de você não ter autonomia para criticar. Confundir o papel da regressão, ou seja, entender que o teste automatizado funciona bem principalmente para fazer regressão, ou seja, para você saber se não quebrou alguma coisa importante. Eu não estou colocando aqui a parte de DDD, TDD, feito principalmente pelo desenvolvedor. Por quê? Porque isso faz mais parte da cultura de apoiar o projeto, não propriamente de teste. Né? Tem gente, inclusive, que fala que não deveria se falar TDD e sim XDD, Example Driven Development. Outro problema, Cargo Cult. Cargo Cult é uma expressão que usou o Steve McConnell, falando do uso de técnicas sem olhar o porquê. Ou seja, achar que se funcionou em algum lugar e a gente aplica as mesmas técnicas, vai funcionar também. Isso aí é uma referência às ilhas do Pacífico, que quando chegou a Segunda Guerra Mundial passaram a receber um monte de soldados, né? E as pessoas que viviam numa situação bastante primitiva e ralando para poder sobreviver, de repente se viram com um montão de coisas que os militares traziam, né? Então eles acabaram tendo uma abundância naquele momento. Caía uma bomba ou outra, mas eles pelo menos tinham garantido o sustento. Aí os militares lá das potências foram embora e eles passaram a imitar os sinais externos, achando que isso ia óbvio que supermercado. E que qualidade tem muito a ver com tempo, ou seja, quanto mais curtos os tempos, melhor a qualidade, menos desperdício. Esse é um conceito de Lean. Comunicação é qualidade. Quando não existe comunicação, quando a comunicação está falha, a gente vê isso refletido na qualidade. Lembrando nosso amigo Conway. Gestão e qualidade. Se você não cria um ambiente adequado para poder discutir as questões de qualidade, para poder criticar, para poder fazer as mudanças que são necessárias, essa qualidade acaba não acontecendo. Testes são ferramentas, não um fim em si próprio, tá? E testes servem para um pedaço daquele ciclo. Na verdade servem para outras coisas, mas dentro daquele contexto é interessante pensar que tem uma aplicabilidade limitada. Agilidade, passamos 30 minutos. Agilidade depende de um certo nível de qualidade para
funcionar e vice-versa. Ou seja, a gente precisa de um certo nível de qualidade para... A gente precisa de um certo nível de agilidade para a qualidade ser eficaz. E é isso. Né? Essa aí é minha referência. Tenham perguntas, exclamações, reclamações, sorrisos, enfim, essas coisas. E é isso. Alguém quer fazer um comentário? É isso que eu tinha para dizer.